Olá pessoal, eu sou Diane Padial, produtora, trabalho com a plataforma Bairro, sou também uma produtora de eventos literários ligadas ao Sarau do Vinho e aqui da Zona Sul de São Paulo. E nós estamos produzindo podcasts, para falar um pouco sobre literatura. E o eBairrocast vai falar com um dos autores, que a gente tem presente lá na plataforma eBairro, com seu livro, O Coro de Gente, que é o Uberê. Então, para fazer essa conversa com o Uberê, a gente escolheu pensar um pouco assim, de como é o processo do Uberê, a trajetória de vida, como é que foi produzir o seu primeiro livro, para a gente conversar um pouco sobre essa literatura, que está surgindo assim há bastante tempo aqui, já na Sul, através dos saraus, e ter uma conversa bem gostosa, com muita poesia, que é o que a gente vai tentar fazer agora. Então, para começar, eu vou pedir para o Uberê já abrir com um poema para a gente poder conhecer o potencial desse moço bacana, que é artista plástico. Ele tem trabalhos maravilhosos que depois você vai conhecer lá no endereço do Uberê. Ele também é poeta, ele é ator, ele é um multiartista, uma pessoa que a gente vê sempre criando. Então, é muito importante para a gente poder conhecer um pouco mais de perto quem são essas pessoas que estão produzindo arte aqui no nosso território. E para falar um pouco disso, a gente já começa com um poema. Vamos lá? Então eu queria um pouco que você me contasse de onde é que você vem. E aí eu sei que você vai mandar um poema pra gente. Então vamos lá? Com vocês, Uberê Galé. Nasci de Antônio e Donato, Antônia de Isaura e José, Isaura de Nel Correia e Guilhermina, conhecida Dindinha Guelé. Guelé, filha de Joana, que pariu aos 13 anos grávida de não sei quem. Nasci de Antônio e Donato, Antônia de Isaura e José, José de Francisco de alguém. Nasci de Antônio e Donato, Donato de Raimundo e Mariquinha, esses dois do anonimato, de outros nomes perdidos na linha da vida. Os caminhos das minhas veias levam para a Bahia, para o Maranhão, desembocam artérias negras de um vermelho coração, palpita em vozes latinas, no pulso um maracá, a pele do tambor é minha e é na garganta que eu faço lá. Fiquei pensando como responder essa pergunta e achei que em forma de poesia seria a melhor forma de fazer isso. Mas para além disso, sou filho de uma mulher baiana com um homem maranhense, sou nascido e criado aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Campo Limpo mesmo. A Zona Sul de São Paulo é um privilégio. A gente tem aqui artistas incríveis, e com uma efervescência mesmo cultural super importante. O Uberê falou esse poema e eu queria agora pensar um pouco com vocês aí, ouvintes, tentar compreender, tentar aqui falar um pouco sobre de onde vem, esse poeta. Como é que começou os seus processos criativos? Quais foram as suas trajetórias? Eu queria que você falasse um pouco também da sua infância, para a gente ir conhecendo o passo a passo, de como é que foi esse desenvolvimento. Conta para nós. Olha, eu penso que minha trajetória como artista começa mesmo na infância. Eu era uma criança que gostava muito de desenhar, o desenho era uma brincadeira muito importante para mim, sempre foi. E penso que é no desenho também que eu inicio a minha vontade de fazer arte. Mas também eu lembro que eu era uma criança muito musical, que gostava de ficar cantando, de inventar cantoria. E assim, eu penso que é na infância mesmo que tudo começa,
Então, desde criança eu dizia que eu seria desenhista de desenho animado quando eu crescesse. Eu cresci, fui fazer cursinho, fazer cursinho, acabei entrando numa faculdade de serviço social, acho que deixei um pouco a ideia de arte de lado por pensar que não seria uma profissão que se ganha dinheiro, né? Muitos de nós que não temos uma condição financeira melhor, muitos de nós passamos por esse pensamento, né, de querer desistir de fazer arte, achando que a arte não dá dinheiro, e realmente é uma luta, a gente sabe disso, né? Mas aí percebi que não tinha como fugir disso, né? E ao mesmo tempo, paralelo a essa questão profissional, eu conheci o Sarau do Binho, eu estava com uns 16 anos, era no bar ali, do lado da universidade ali, na Estrada do Campo Limpo, né? É o último bar que o Binho teve ali. Conheci ali, fui sozinho uma vez, vi aquele povo doido, falei, meu Deus, que gente doida. Mas achei tudo muito bonito. Até recitei uma poesia que eu tinha feito no dia lá, que começava... Era sobre o banco amarelo do Terminal Campo Limpo. Meu querido banco amarelo, muitos vêm, muitos vão, mas você continua aqui. Eu não lembro como que é essa poesia, não anotei, mas lembro que eu recitei essa poesia a primeira vez que eu vi o Sarau do Binho. E a partir daí eu conheci os saraus, depois eu fui me envolver com o Sarau Verso Inversos, que é o sarau que acontecia ali no Jardim Monte Azul, uma molecada que era mais da minha geração, que foi muito importante para mim aquele espaço onde acontecia o sarau, que se chamava Espaço Comunidade, que era uma casa que abrigava coletivos de diferentes... que faziam diferentes coisas, né? Coletivos de meio ambiente, coletivos de alimentação, coletivos de audiovisual. E ali, a partir do Dico, o Jaime Dico, ele me abriu as portas ali para eu começar a articular algum evento também. Então, comecei a articular lá o Cine da Quebrada, né? Que era um cine debate, e participar mais do sarau e participar também da articulação da própria casa, do Espaço Comunidade, né? Então ali também foi um momento muito importante para a minha vida como artista, de conhecer outros artistas, de participar da organização, da articulação de um coletivo, e de poder desenvolver também meu potencial na poesia e nas artes visuais, e também de aprender um pouquinho de como produzir eventos, né? Então, e a partir daí fui desenvolvendo, conheci o Jair Guilherme, que me ajudou a desenvolver muito as artes visuais. Nas artes visuais, não posso deixar de falar também que tenho grandes inspirações em dois grafiteiros daqui da região da Zona Sul também, que é o Nave Mãe e o AKBO. São dois grafiteiros que influenciaram muito meus traços, direta ou indiretamente, em contato com eles ou não, né? O Jair, como eu já disse, desenvolveu, me ajudou, me provocou bastante nas artes visuais. E aí na poesia eu volto assim, né? Eu digo que eu volto, né? Que o Sarau do Binho me pariu e o Verso em Versos me criou, né? Então depois dessa criação eu resolvi aparecer aí para o Sarau do Binho, já em 2000 e... não sei, acho que foi 2017, né? Que eu voltei aqui comecei a aparecer no Campo Limpo, né? Apesar de ser meu bairro, eu andava lá no São Luís, e aí comecei a aparecer no Campo Limpo, conheci o Sarau do Binho, comecei a fazer teatro, abraçado pelo Cleidson Catarina. Comecei a desenvolver também a arte do teatro e de fazer bonecos e máscaras. Enfim, são muitas coisas, né? Tem que ser sucinto, mas aqui eu tenho muitas pessoas que eu preciso agradecer mesmo em relação a essa trajetória. E hoje nós estamos aqui, resumindo, né? Faço parte aí do coletivo Sarau do Binho, tenho meu trabalho de artes visuais, autoral, e aí estamos aí também
trabalhando com o e-bairro, tanto com uma linguagem quanto com a outra. No teatro eu trabalho com o grupo Teatro Terreiro Encantado e faço alguns trabalhos como convidado no grupo Clareou de Teatro, né? E para além disso, dou oficinas de artes visuais, principalmente. E é isso. Berê, eu acho que a gente percebe aqui uma rica trajetória, né, para um rapaz bastante jovem, né, que você é, e passando por teatro, uma trajetória rica em relação às artes visuais, né, caminhando para a literatura, como arte educador, com a maravilha do Jair Guilherme, passando pela sua vida. Eu acho que o Jair é um mestre aqui da região, né, que a gente realmente conhece e valoriza muito seu trabalho, né? Muitos jovens conhecem o Jair, o pessoal amante das artes visuais, é o nosso artista. Grande beijo para você, Jair. E também em relação ao grafite, né? A gente tem aí o Nave Mãe, um abraço também para o Nave, né? E sabendo da importância dessa articulação entre as artes, né? Que ninguém se forma sozinho, né? Então, acho que hoje a gente tem essa possibilidade de conhecer essa pluralidade de artistas que fazem com que enriqueça muito esse trabalho mais engajado, né? Através de coletivos, de conhecimento, de participação, um no trabalho do outro, e essa articulação dá um caldo muito maravilhoso. Eu acho que esse é o segredo da Sul. Eu tenho essa impressão. E vamos lá. Berê, acho que essa multiplicidade, né, de ações artísticas, né, vai te levando de um lado para o outro, ora mais presente no teatro, ora mais presente na literatura. E eu queria que você contasse aqui um pouco para a gente como é que foi assim, o processo, né, e a decisão, enfim, de escrever o seu primeiro livro. Como é que esse livro nasceu? Você pode contar aí para a gente conhecer um pouco essa história? Vou falar para você que eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer zines, né, que são publicações artesanais, em formas de livrinhos, assim, muito simples. Mas um livro eu nunca tinha pensado em fazer. Eu juntava minhas poesias em cadernos e no computador também, né? E aí quando surgiu a possibilidade de fazer esse livro, graças à produção da Felizes, Feira Literária da Zona Sul, eu fiquei muito feliz. Foi no final de 2018. E então esse livro, Coro de Gente, ele é um compilado de poesias que eu escrevo desde o começo, que eu comecei a guardar mesmo meus textos em 2013, 2012, até 2018, quando eu lancei o livro. São poesias de épocas diferentes. Então, quanto tempo demorou para publicar é uma pergunta muito relativa, porque pode ter demorado os meus 26 anos de idade, ou pode ter demorado uma semana que a Suzy me falou: olha, você tem a possibilidade de lançar um livro, organiza suas coisas e manda. Porque foi tudo muito rápido, sabe? Então me sinto muito feliz e muito agradecido também por isso. Ter a alegria de ver meu nome publicado num livro é uma coisa muito, muito potente, né? Muito importante pra gente que escreve nas margens de cá, né? Então, queria que você agora, já que estamos falando da margem de cá, queria saber aí um pouquinho o que é que se escreve aqui desse outro lado do rio. Então, queria que você falasse um poema agora. Pode ser? Vamos lá? Eu não escrevo poesia. A poesia me escreve. Da poesia sou escravo.
e no centro do peito eu tenho um pincel cravado. Não é parte de mim, é a arte, o meu inteiro, da ponta dos dedos até a ponta dos dedos, por fora e por dentro. Quando a poesia é meu céu, o céu é meu chão. Aqui em cima faz frio, mas eu posso voar. O meu rosto vira terra e eu ganho um sorriso arado. Os meus olhos germinam na mente fértil. Quando a poesia é meu mar, o poeta é meu barco. E lá profundo tem muito que ainda não se conhece. O coração vira peixe, o coletivo é cardume, no oceano peito, a boca beira-mar. Que maravilha! Muito gostoso esse papo aqui com o Berê. É sensacional poder ouvir, né, um poeta de tanta qualidade e a gente ter esse menino, esse moço aqui na Zona Sul é muito bom. Poema lindo, Berê, muito bonito mesmo. Quando o coletivo é cardume. Pois é, a gente tem um trabalho que é muito do coletivo, né? Como a gente já havia falado, temos uma relação aqui, né, de muitos coletivos, e isso dá uma interação. Estava falando disso como uma coisa assim super importante aqui da Zona Sul, que eu acho que essa é uma fórmula, né? A gente conseguiu fazer muitas articulações. Belíssimo poema, obrigado, Berê. Então, mas tem muita coisa boa, mas tem as dificuldades também. Eu queria conversar um pouco agora sobre essas dificuldades. Qual é, assim, a maior dificuldade para um escritor? Talvez seja ser lido. A gente está num momento de muita informação, né? Bombardeados de informação. Nesse momento de informações mastigadas, né? Onde a gente aprende a resumir tudo que a gente pensa em 144 caracteres. Então, talvez uma das grandes dificuldades para um escritor é ser lido, é que alguém realmente se interesse em sentar e ler. O que também pode ser, acredito também, na verdade, que tem muitas pessoas que ainda leem, né? Mas fica aí essa é uma provocação sempre boa de fazer para a gente não cair na armadilha dos 144 caracteres, né? Do texto rápido, mastigado. Para a gente sempre se estimular a ler grandes palavras, boas palavras, né? Pois é, Berê, vivemos tempos, né, onde a imagem, né, um tempo muito imagético e com limitação da escrita, né? Quando é textão, ninguém quer saber de ler, ou então esse limite que você está colocando. E isso é uma coisa que, não sei, né? Ao meu ver, inibe esse processo mesmo de construção de conhecimento, né? Porque limita as coisas nesse patamar aí que você está falando, né? Isso não me parece uma coisa muito legal. Mas, Berê, vamos falar um pouco mais sobre o seu livro. Eu queria saber quais foram os frutos que você colheu dele, quais foram as motivações, as inspirações, né, que te ajudaram a construir essa escrita do Coro de Gente. Poxa, ter um livro de sua própria autoria já é uma grande motivação, né? Já é uma grande alegria. A gente se sente valorizado, a gente se sente mais potente, sente que as coisas são mais possíveis, talvez, né? E é muito bom quando as pessoas vêm comentar algum texto que você escreveu, saber que as pessoas dedicaram algum tempinho para ler seu livro e te conhecer melhor. E acho que essa é um grande fruto que esse livro me trouxe, assim, no âmbito pessoal, né? Poder ter ele de forma material mesmo, assim. Berê, é muito importante, né, quando você transporta ou da sua pastinha do computador ou do seu caderninho de poemas
para um livro, né? Ele tem uma sensação é muito boa a sensação de você poder segurar o seu livro, né? Quando você fala, é um filho que nasceu, ele é muito isso, né? E ele nasce também pelo selo Sarau do Binho. Então eu queria que você falasse um pouco da importância disso, como é que você vê o selo Sarau do Binho, o que é isso aí? Então é isso, o selo Sarau do Binho é para mim, muito importante de ter possibilitado essa publicação, de ter feito esse bem na minha vida, como faz na vida de outras pessoas, sem demagogia nas minhas palavras, assim, não falo da boca para fora não, mas é isso, o selo Sarau do Binho é uma expressão desse movimento que é o Sarau do Binho, essa família que quem conhece já foi, quem já foi no Sarau sabe a relação que a gente tem, a energia que a gente troca uns com os outros, né? E a importância que é esse movimento para todos nós, né? E para todo mundo que para nos ouvir, né? Então, o selo Sarau do Binho para mim é mais uma expressão desse movimento tão forte. Olha, é muito bacana ouvir você falar disso, porque assim, né? Eu que vi o Sarau do Binho desde o começo, eu acompanho, é um movimento assim de muita riqueza cultural, né? De muita transformação, de muita energia, de muito saber, né? De muito, acho que tem muito ali da amizade, da criação, da articulação. Acho que sem dúvida é muito responsável aqui pelo movimento cultural da Zona Sul, né? Pelo menos lá no início, um pouco do que aconteceu, né? Sendo o precursor disso tudo. E que bacana poder ouvir isso assim, né? De um jovem escritor que está aí com o seu primeiro livro e ter a possibilidade de ter um selo que é um selo que dá essa identidade aí da qual você tá falando, né? Isso eu acho que é muito, muito bom. E aí dá pra gente falar um pouco dos saraus, né? Eu acho que você é um frequentador do sarau. O que é isso, hein? Como é que é? Então minha relação com o Sarau do Binho é essa. Acredito que foi o sarau que me pariu como poeta, de parar para escrever poesias. E é o sarau que me acolhe da melhor maneira nesse momento e que eu acolho também nas minhas correrias, nos meus pensamentos. É uma família que eu gosto de cultivar, é um ambiente que eu gosto de frequentar. Sinto que tem uma diversidade de escritores, de artistas muito incrível, que é uma expressão mesmo do que a gente tem nas quebradas, que vai do jovem para o mais velho, do punk pro nordestino, pro repentista, para a mulher que cobra suas dores, pro homem negro que reivindica, que denuncia. Tem essa diversidade que é incrível e envolta nessa relação de carinho mesmo. Acho que é o mais importante que eu sinto nas nossas relações do Sarau do Binho, é o quanto de carinho que a gente cultiva uns com os outros. Berê, acho que tem muito disso mesmo, né? Do cuidado com o outro, do carinho, esse amor. Tem também, eu acho que uma preocupação no sentido de uma coletividade, né? Um plano muito, assim, no plano da colaboração. Acho que isso é bem bacana, né? E fora esse caráter, eu acho que ainda tem essa questão dos lançamentos dos livros, né? O estímulo à escrita, muito estímulo à leitura, né? Pelo trabalho de doação de livro. Então, acho que tem muito essa coisa da leitura. E aí, aproveitando essa questão, eu queria saber como é que você está vendo assim, a leitura no Brasil, né? Como é que você enxerga, que momento que a gente está, como é que você vê isso? O que eu tenho refletido sobre essa questão da leitura é realmente a questão do quanto a nossa mente está assim, treinada para ficar cansada com tanto de informação que a gente recebe a partir das redes sociais
e treinado para resumir todos os nossos textos em 144 caracteres, né? A gente está sendo treinado para produzir e consumir informações rápidas, e aí a leitura muitas vezes acaba ficando de lado, né? Então essa eu acho que é uma reflexão que a gente tem que tomar, não só no Brasil, mas no mundo todo. E ao mesmo tempo eu acho que a gente tem vivido aqui uns anos para cá esse momento muito importante e interessante, que é dos movimentos culturais de periferia lançando seus próprios livros, né? Os saraus podendo criar seus próprios selos, suas próprias publicações, os artistas da periferia conseguindo lançar seus próprios livros, o que é um grande estímulo para a leitura, né? Para a própria periferia, né? A gente se interessa muito mais em ler quando a gente sabe que aquela pessoa fala do mesmo lugar que a gente. Muito importante compreender esse local de fala, né? E é bem bacana que quanto mais produção a gente tiver aqui, eu acho que a gente também acaba lendo mais e incentivando muito mais, né? E esses momentos que a gente está vivendo hoje, num momento de pandemia, eu acho que ele tem chamado um pouco para a leitura, né? Eu tenho observado muita gente postando, muita coisa do que está lendo e tal. E eu queria saber para você como é que está sendo lidar nesses tempos, né, com a pandemia aí, nesse isolamento social, como é que está sendo assim para você? Olha, pessoalmente a atuação tem sido cuidar o máximo possível da minha saúde e da saúde de quem está em volta, né? Cuidar da cabeça, do corpo, do coração. E tenho o privilégio de estar com duas pessoas importantes para mim, que é o Catarina e a Carolina, Cleidson Catarina e Carolina Tizar. E estamos relativamente bem, então a gente tem tempo para criar também, né? Todo dia a gente inventa alguma coisa para criar. Um tá fazendo máscara, o outro tá pintando, o outro tá escrevendo, o outro tá fazendo um vídeo, para trocar afeto também com as pessoas que estão nas suas casas. Então, no quesito pessoal, é assim que a gente está se mantendo. No quesito profissional, a gente está ligado aí mesmo a pensar projetos digitais mesmo, né? Pensar como continuar fazendo arte, continuar fazendo teatro, continuar fazendo poesia, continuar fazendo artes visuais virtualmente. Infelizmente, né? Eu que sou mais ligado às coisas artesanais, dou uma sofrida, mas isso é um aprendizado que a gente está tendo que ter, e é assim que a gente está atuando, digitalmente mesmo. Eu vejo que você está muito bem acompanhado, né? Cheio de artista plástico do teu lado. Então, eu imagino que isso também, esse processo criativo, ele colabora muito para a gente conseguir, para esse fôlego, para a gente conseguir sobreviver, enfim, na pandemia, mas criando, né? Então, acho que é bem legal isso que você nos traz. E aí, queria ver assim, né? Como é que você pensa hoje, né, no seu imaginário, que mundo que a gente vai ter depois dessa pandemia, né? As pessoas estão mudando, haverá mudança, né? Quais mudanças você vislumbra, o que você está enxergando para depois desse processo? Olha, eu vou citar o Ariano Suassuna para conseguir responder mais ou menos essa pergunta, né? O Suassuna diz que ele não é nem otimista nem pessimista, ele é um realista esperançoso. Então, vou seguir na linha realista esperançosa de
com o pé no chão de pensar que, infelizmente, a gente tem um tempo ainda mais para que essa situação se resolva de fato. Acho que essa resolução da pandemia ela não está tão perto quanto a gente imagina. E essa coisa vai se resolver aos pouquinhos mesmo. A gente vai poder voltar para a rua e vai mais naquele contato distante, etc e tal. Mas essa é a parte realista, mas a parte esperançosa é que eu sinto, sinceramente, que a gente está caminhando para um momento melhor. Eu sou da crença de que na natureza as coisas são realmente cíclicas, né? E a primavera vem, o verão vai vir também, o sol vai voltar a brilhar e as coisas vão melhorar. Acho que a gente está num momento de destruição mesmo, para poder chegar no momento de reconstrução. E a minha parte esperançosa também espera que esses governantes, esses assassinos, esses genocidas, que são os filhos da ditadura, são filhos do colonialismo, do escravismo brasileiro, que essas pessoas se vão, que essas pessoas sumam mesmo da existência da Terra, e que a gente consiga, enfim, criar uma sociedade livre, igualitária, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente prega, do jeito que a gente trabalha para construir, né? Sou abençoado de conviver num ciclo, num ciclo de pessoas que trabalham pela construção dessa vida digna, de vida mesmo, né? Então, é esse o meu realismo esperançoso. Ainda temos muito para trabalhar, para rezar, para suportar, mas que isso seja o começo de um novo mundo. Nossa, Berê, que bonito isso que você está nos trazendo, né? Um grande prazer, assim, poder dar um alívio na alma da gente, né? Um grande prazer poder conversar com você, ouvir essas coisas, esse percurso, né, que você fez, que vem fazendo, esse momento que tu vive. Então, assim, só tenho a agradecer, uma gratidão mesmo enorme, assim, de poder mostrar um pouco mais, né, um prazer estar fazendo esse podcast, de poder mostrar esses artistas, mostrar as pessoas que a gente tem, essa riqueza mesmo que a gente fala, e aqui vocês estão podendo ver que é muito rico mesmo, né? Então, assim, um super obrigado, mas eu queria, a gente tem ainda uns minutinhos, então eu queria que você falasse, assim, né, dos seus contatos, né, como é que a gente pode te encontrar, como é que é? Então, quem quiser entrar em contato, meu Facebook é Uberê Guelé, o Instagram Uberê, ou seja, Uberê 2 vezes, tudo junto. E quem quiser adquirir algum trabalho, eu recomendo o site do eBairro. Entrem no site do eBairro, que tem livros meus e artes visuais também. Não só meus, como de outros bons artistas. Tá bom? Muito obrigado, Diane, pela entrevista. Muito obrigado, Sarau do Binho. Saudades de todos vocês. Muito obrigado, galera do eBairro. Tamo junto aí. Que nossa vida seja preenchida com muita saúde, fartura de alegria, de criatividade, de amor. Obrigadão. A gratidão é toda nossa aqui, né, que é muito, muito importante que a gente possa exaltar esses talentos todos. Então, muito grata por essa conversa tão gostosa, tantas coisas boas que a gente pôde ouvir aqui. E a gente queria encerrar, né, dizendo que teremos mais podcasts, a gente vai continuar com esse trabalho, né, um trabalho de parceria aqui com a Nayara Corso, que a gente também possa trazer outros artistas. Então, em breve, mais um podcast para vocês e só gratidão. Muito obrigado, Uberê Guelé, e
gostaria muito de pedir esse encerramento, né, para a gente ir com esse sentimento, né, do que escreve o Uberê, que pudesse vir, então, um último poema para a gente, e aí a gente está encerrado, tá bom? Muito obrigada. Eu sou a xepa da feira, a roupa falsa da marca cara, o antigo batedor de carteira e a pomba morta na calçada. Sou o amolador de faca, o motorista, o cobrador e o que passa debaixo da catraca. Sou testemunha de Jeová, mas antes o baile funk na quebrada. Está passando na sua rua, eu mesmo, o carro do Ovos. 6 da manhã sou a pinga pura, e quando chega a droga sou rojões e fogos. Troco panela por maçã do amor, sou o céu cheio de pipa, um geladinho em dia de calor. Sou o bicho na cidade cinza, o panfleteiro no farol sou eu. É na lotérica que eu pago e aposto, o carro queimado na rua é meu. Devo, não nego, pagar eu não posso, eu gosto mesmo é de ver o timão. Sou a vitória sofrida, sou a bala perdida e a bala de Cosme e Damião. Pra quem ainda não entendeu, meu nome é Homem do Pão.